Olá, eu sou sua amiga em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu gostaria hoje de falar sobre o centurião Naamã, mas primeiro temos que falar dos nomes do Senhor e suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus é Yahvé. O Senhor está presente, acessível, perto do que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Roi. O Senhor é nosso pastor. No capítulo 10 do livro de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve um relato que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus se chama Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, também conhecido como General dos Generais. O fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus se chama Jeová Maquidesh, o Senhor que santifica e nos torna santos. Será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. O comandante do exército da Síria. Em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. O nosso coração nunca deve estar preso a negócios sem antes falar com Deus. Todos dobrarão seus joelhos. Em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 3 ao 4, diz assim: Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao senhor que a menina israelita dissera. Em Filipenses, capítulo 2, do versículo 10 ao 12, diz assim: Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Naamã queria logo a sua cura. Em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 8 ao 9, diz assim: Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: Por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu levou o cinturão a se humilhar para a glória de Deus. Em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 10 ao 11, diz assim: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. As obras da carne nunca chegará aos frutos do Espírito. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 12, diz assim: Não são os rios Abã e Farfá em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e me purificar? Então foi embora dali furioso. As murmurações são como pecados contra Deus. Todo tipo de murmuração, por mais que você tenha feito na pessoa, sempre será contra Deus.
O Espírito que convence. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz para que se lave e seja purificado. O Espírito Santo é sempre quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gratidão e o reconhecimento de Deus. Em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 14 ao 15, diz assim: Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Podemos observar que Naamã começou a entender que com Deus a sua enfermidade se afastaria dele e ele estaria curado conforme Deus mandasse. Com murmurações não poderia ser feito, pois todo pecado é sempre contra Deus. O pecado e o castigo de Geazi. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20, diz assim: Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: Meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Isso mostra os esforços de Geazi de trocar o grande plano de salvação pela graça e da salvação por obras. Isso respondido, como veremos em juízo. A lepra ao infiel Geazi. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 26 ao 27, diz assim: Mas Eliseu lhe disse: Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com uma neve. A lepra, nesse contexto, também significa as pessoas que não querem andar pelos caminhos do Senhor. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus e até mesmo enfrentar tribulações com vitória garantida quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome desse Deus é Yahvé, o Deus que está presente e acessível perto do que invocam por livramento, perdão e orientação. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. As obras da carne. Na minha opinião, eu acho que as obras da carne são praticadas por pessoas que não foram encontradas ainda por Jesus. E a alegria deles estão nas obras da carne, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes,
ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriagueio, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Podemos facilmente observar como praticar das obras da carne, sem se arrepender verdadeiramente, continuarão os frutos do Espírito. Esses frutos só podem ser dados naquele que crê, obedece e confia no Senhor verdadeiramente. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A paz que Cristo nos deixou. Em João capítulo 14, do versículo 26 ao 27, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu disse. Deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz de Cristo nos deixa, sem dúvida, uma paz diferenciada da do mundo. Essa paz demonstra uma paz em meio às guerras, uma paz de domínio próprio, quando somos provados, uma paz junto à mansidão, uma paz no perdão, uma paz em meio às tribulações. Essa é a paz que só aquele que crê na cruz e no que Jesus fez nela por nós pode ter. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua mão no coração. Permita agora que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração e sonde as suas necessidades. Pai amado, Pai querido, Tua palavra foi pregada, Senhor. Eu deixo Sua palavra no ouvido, o Espírito Santo leva do ouvido ao coração, Deus. Ele que convence o homem da verdade, do pecado, do juízo, da justiça. Pai eterno, Pai amado, essas pessoas que estão aí, meu Pai, a Tua palavra não pode voltar vazia, Senhor, porque as pessoas de hoje, elas acham que pode achar felicidade, meu Pai, estando em lugares que o Senhor não entra, Senhor. Deus amado, Deus querido, o homem peca até não pensar, Senhor. Começa a lapidar esses corações, meu Deus. Pai querido, Pai eterno, que o Senhor possa fazer a boa obra no coração dessas pessoas, Deus. Que elas possam ser transformadas, Senhor, no Teu reino, Deus. Que elas possam ir para o Teu reino, meu Pai, junto contigo, meu Deus, na segunda vinda, Senhor. Deus amado, Deus querido, o Senhor é o Deus da cura, meu Pai. Se existe alguém enfermo aí, que seja curada no nome de Jesus. Meu Pai, se tem alguém aí sentindo alguma necessidade, sentindo um vazio, meu Pai, eu te peço que agora que o Espírito Santo venha dar todo o suprimento, que ela não mais se sentir vazia, meu Pai. Que ela fique agora cheia do Teu Espírito, Deus, e nunca mais ela se ficará sozinha. Meu Pai, se ela beber da Tua água, meu Pai, nunca mais ela sentirá sede, Deus. Deus amado, Deus querido, eu creio já, meu Pai, no Teu agir, meu Deus. Eu nunca vi o Senhor perder sequer uma batalha na Bíblia, Senhor. Aqui está, meu Pai, mais uma missão, meu Pai. O Senhor que é o general, Deus, nos conduza essas pessoas
Diga ao Espírito Santo o que ele tem que fazer, porque até aqui fui eu, Senhor, e daqui para frente, meu Pai, é a Trindade, meu Deus. E eu agradeço no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.